Mas ao final do estudo, o que elas observaram, as nutricionistas que fizeram o estudo, é que as pessoas que usaram azeite emagreceram, mesmo sem fazer dieta. Elas só tiveram a orientação alimentar, de alguma forma pode ter influenciado nas escolhas, no que comer, mas o outro grupo também teve. E, assim, teve um grupo também controle, que elas davam um placebo, que não era nem o óleo de soja, nem era o óleo nem era o azeite. E nenhum outro grupo emagreceu. E todos receberam as mesmas orientações nutricionais. Então, se de alguma maneira essa orientação tivesse alguma interferência, todos teriam que emagrecer. E somente o grupo com azeite emagreceu. Demonstraram interessadas em participar do estudo. Destas, 164 não eram elegíveis para o estudo e desse total, 8 mulheres, em 8 mulheres nós não conseguimos avaliar todos os critérios de elegibilidade. Então, portanto, um total de 80 mulheres foram consideradas aptas a iniciarem o estudo. E destas 80, 40 desistiram antes de iniciar o mesmo, né? E aí, então, as 40 restantes foram randomizadas para os 3 grupos. Após a randomização e após o início do estudo, nós tivemos 2 desistências em cada um dos grupos e, portanto, os grupos 1 e 2 foram mantidos com 11 voluntárias e o grupo 3 com 12 mulheres. Concluindo, então, o estudo, um total de 34 mulheres. Ainda assim, nós decidimos excluir uma voluntária das análises de G1 e uma voluntária de G3 devido à não adesão às orientações dietéticas e ao uso suficiente dos suplementos. No caso das voluntárias que desistiram após o início do estudo, as principais razões foram a baixa aceitação dos óleos, a insatisfação com os resultados e dificuldades para aderir às orientações de caracterização da população no período basal. Podemos observar, então, que os grupos apresentavam dados bastante homogêneos para a idade, IMC, pressão arterial sistólica, diastólica e pontuação da ECAP. Para as demais variáveis também, que foram analisadas no período basal, os grupos também não demonstraram diferenças, né? Com exceção de alguns dados do consumo alimentar habitual, apenas. Aqui nós podemos notar que apenas 3 mulheres declaravam praticar atividade física regularmente antes de começarem o estudo e assim mantiveram ao longo do mesmo, sendo uma de cada um dos grupos. Com base na triagem de CAP segundo o ECAP, nós encontramos um total de 37,5 mulheres com CAP moderada e 6,25 mulheres com CAP grave. Como sabemos, a compulsão alimentar periódica ela está associada a menor perda e maior recuperação do peso corporal e esse instrumento, a ECAP, permite então o rastreamento da CAP, que é de grande relevância para estudos de intervenção que envolvem a perda de peso. Nosso estudo, então, encontrou uma prevalência de CAP de 43,75%, sendo mais comum nos grupos 2 e 3. Como será apresentado a seguir, o grupo 2, ainda assim, demonstrou uma melhor resposta à intervenção dietética. Vamos observar que houve semelhança entre grupos em relação ao tempo de intervenção em dias e também ao percentual de adesão para as cápsulas e ao percentual de adesão para os sachês. Daquelas 2 voluntárias que foram excluídas das análises, somente uma foi eliminada por baixa adesão aos complementos de óleos. Bom, vários autores já destacaram que, obviamente, suplementos contendo ácidos graxos com diferentes níveis de oxidação podem trazer efeitos adversos à saúde humana. Então, esse fato justifica o monitoramento de óleos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, especialmente aqueles que apresentam um maior número de duplas ligações, como o EPA e DHA, que são encontrados principalmente no óleo de peixe. Então, em nosso estudo, nós tivemos os devidos cuidados para minimizar esses tipos de alterações e o monitoramento dos parâmetros físico-químicos que foi realizado demonstrou resultados satisfatórios em todos os lotes e em todos os tempos de corresponde à comparação da ingestão calórica na dieta habitual e o segundo compara então a ingestão calórica durante a intervenção. Esses outros p-valores correspondem à comparação entre os 2 tempos de análise por grupos e, por fim,
Esse p-valor corresponde à comparação das variações observadas em cada grupo. Então, voltando à tabela 5, né, nós temos aqui os dados, então, de ingestão dietética habitual, representado pelo número 1, e ingestão dietética durante o estudo, representado pelo número 2. Como podemos observar, os grupos 1, 2 e 3 demonstravam ingestão semelhante, tanto de calorias quanto de macronutrientes, né, em percentual do FET, lipídios totais e ácidos graxos saturados. Os grupos 1 e 2 demonstraram, ao longo do estudo, uma diminuição significativa da ingestão de carboidratos em percentual do VET, porém, esses valores ainda estavam próximos dos valores mínimos recomendados de 45% do VET. Não houve, porém, diferenças entre os grupos. Os mesmos grupos 1 e 2 apresentaram também um aumento significativo da ingestão de lipídios totais em percentual do VET, né, alcançando cerca de 38% do VET, que também estão próximos dos valores máximos recomendados de 35% do valor energético total. No entanto, não tivemos diferenças significativas entre grupos. Em relação aos ácidos graxos saturados, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 demonstraram uma tendência para a redução do consumo de gorduras saturadas durante a intervenção dietética, porém, apenas no grupo 2 nós verificamos de fato uma diminuição significativa do consumo de gorduras saturadas. Porém, podemos ver que tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 demonstravam uma ingestão média percentual de gorduras saturadas adequada, ou seja, de até 10% do valor energético total. Um habitual semelhante de ácidos graxos monoinsaturados em gramas e em percentual do VET e de ácidos graxos poliinsaturados em percentual do VET. Como era esperado e desejado, no grupo 2 houve um aumento significativo da ingestão de ácidos graxos monoinsaturados em gramas e em percentual do valor energético total, e comparando-se então os dados de ingestão dietética ao longo do estudo, verificamos que o grupo 2 realmente apresentou uma ingestão de ácidos graxos monoinsaturados efetivamente mais elevada que os grupos 1 e 3 em percentual, N3 em gramas e em percentual, e também de EPA e DHA. Porém, ao compararmos as variações que foram observadas no grupo 1 e no grupo 2, né, podemos observar que os incrementos praticados no grupo 1 foram efetivamente maiores e significativos em comparação tanto ao grupo 2 quanto ao grupo 3. Comparando-se os grupos, né, 1, 2 e 3, eles demonstraram também uma ingestão semelhante da razão N6 e N3 na dieta habitual, e também de colesterol, né, a ingestão em miligramas habitual também foi semelhante. O mesmo foi observado para ácidos graxos trans em gramas, ácidos graxos trans em percentual do VET e para fibras. A técnica que foi proposta, né? A análise dos ácidos graxos plasmáticos é de grande relevância, pois estes são considerados biomarcadores da ingestão recente de ácidos graxos. Então, estudos que envolvem a intervenção dietética com a modulação dos lipídios dietéticos devem considerar esse tipo de análise. No entanto, né, a incorporação dos ácidos graxos da dieta em tecidos periféricos, ela sofre influência de diversos fatores, né? E aqui nós destacamos as competições de vias metabólicas que podem acontecer, alterações no metabolismo lipídico e até mesmo variações genéticas. De acordo com os dados do QTFA aplicado no período basal e ao final do estudo, nós verificamos que os 3 grupos apresentavam semelhança nas 3 dimensões do comportamento alimentar no período basal. Porém, ao final do estudo, nós verificamos que os grupos 1 e 2 demonstraram um aumento significativo da restrição cognitiva, e comparando-se os resultados finais do QTFA para essa restrição cognitiva, nós vimos que tanto o grupo 1 quanto o grupo 2 demonstraram uma maior pontuação de restrição que o grupo. Não tivemos diferenças significativas em relação à ingestão de calorias, porém conseguimos sim detectar mudanças importantes no comportamento alimentar dessas voluntárias, né? Nos 2 grupos que foram submetidos às intervenções dietéticas, especialmente no grupo 2, que foi submetido a uma dieta rica em ácidos graxos monoinsaturados. Então, esses aspectos explicam, pelo menos em parte, por que as voluntárias de G2 apresentaram resultados mais satisfatórios nas análises antropométricas e de composição corporal, como será demonstrado pela fome e pela saciedade, né? E que essas sensações elas são reguladas por sistemas complexos de neurotransmissores centrais, bem como por estímulos periféricos que ocorrem após os processos de digestão e absorção. Então, nesse sentido,
convém destacar, né, a produção de oleoletanolamina, a OEA, né, que vem sendo bastante estudada recentemente, que é um derivado lipídico produzido pelos enterócitos intestinais após a ingestão e absorção de lipídios dietéticos. E essa substância é capaz de sinalizar a saciedade em núcleos hipotalâmicos. Então, após, né, a ingestão de lipídios dietéticos e a liberação de ácido oleico livre, esse ácido graxo ele pode ser, então, levado para dentro do enterócito com auxílio da proteína transportadora CD36, e lá no intestino delgado proximal, esse ácido oleico é então convertido a OEA. Essa OEA é uma substância realmente capaz de ativar PPAR-alfa nessa região, e por mecanismos transcricionais ou não, o PPAR-alfa então estimula fibras aferentes vagais, levando assim a um aumento de saciedade em nível central. Então esse provável mecanismo pode explicar as alterações de comportamento alimentar mais identificadas e mais fortes no grupo 2. Porém, nós não podemos deixar de salientar também que as orientações nutricionais individuais que foram fornecidas tanto para o grupo 1 quanto para o grupo 2 também, obviamente, explicam, né, porque essas voluntárias apresentaram importantes mudanças de comportamento alimentar em comparação ao grupo da cintura. E comparando-se as variações entre grupos, o grupo 2 apresentou uma maior redução que o grupo 3. No grupo 3, no entanto, nós encontramos um aumento significativo de IMC e uma tendência também, obviamente, para o aumento de peso corporal. Ainda no grupo 2, nós encontramos uma diminuição da massa de gordura corporal em quilos. Então, a maioria dos estudos de intervenção dietética envolvendo lipídios tem praticado algum grau de restrição calórica. E estudos semelhantes ao nosso, que não realizaram restrições energéticas e modularam os lipídios da dieta, têm encontrado efeitos ainda bastante limitados em relação às variáveis antropométricas e de composição corporal. Em nosso estudo, no entanto, nós vimos que o grupo 2 apresentou benefícios, né, para as variáveis antropométricas e de composição corporal, e embora o G1 não tenha demonstrado os mesmos efeitos, o grupo 3 apresentou efetivamente um aumento de IMC, né? Outros autores também foram capazes de demonstrar efeitos positivos semelhantes após a oferta de dietas ricas em ácidos graxos controversos quando avaliam os possíveis efeitos dos ácidos graxos no gasto energético. Em nosso estudo, nós vimos que o grupo 2 apresentou uma discreta redução de peso corporal. No entanto, essa perda de peso ela foi acompanhada pela manutenção da TMR e do gasto energético. Já em outros estudos, a perda de peso corporal foi acompanhada de diminuição do gasto energético total. Estudos que avaliam efeitos agudos dos lipídios da dieta, com dietas de cafeteria ou hiperlipídicas, eles têm destacado a influência positiva dos ácidos graxos no gasto energético e na oxidação de substratos. Já estudos longitudinais semelhantes ao nosso não têm sido capazes de demonstrar tais efeitos. Ainda assim, alguns autores destacam que, considerando os resultados dos estudos do tipo agudo, os ácidos graxos saturados, em comparação aos ácidos graxos insaturados, estão associados a menor termogênese induzida pela dieta, a menor oxidação de lipídios, porém não se sabe exatamente quais são as reais diferenças entre os mono e os poliinsaturados da dieta. Já os estudos em longo prazo destacam que os ácidos graxos monoinsaturados, em comparação aos saturados, estão relacionados a um maior gasto energético, TID e oxidação de lipídios e, consequentemente, maior perda de peso. Nós observamos um aumento significativo de leptina e uma redução de glicerol plasmático. Todos os grupos, nos dois tempos de análise, apresentaram concentrações de ácidos graxos livres em jejum até abaixo dos valores médios esperados. No entanto, é possível, né, que esses ácidos graxos livres estejam sendo acumulados em órgãos como fígado e músculo esquelético. A associação das gorduras monoinsaturadas com a redução do risco cardiovascular vem sendo destacada por efeitos positivos no metabolismo lipídico e glicídico e também na pressão arterial, devido a alterações de rigidez arterial e vasodilatação periférica. Outros estudos também conseguiram demonstrar efeitos positivos das gorduras monoinsaturadas na redução da pressão arterial.
E outros autores, diferentemente do nosso estudo, conseguiram também encontrar uma redução da leptina após a modulação dos ácidos graxos insaturados da dieta. No grupo 2, apesar da discreta perda de peso, nós não observamos qualquer alteração na leptinemia. Bom, embora a literatura já tenha destacado e comprovado o papel dos ácidos graxos poliinsaturados N3 na ativação do PPAR-γ2 e, consequentemente, seus efeitos no aumento da adiponectina, na diminuição da lipólise e no aumento da sensibilidade à insulina, no nosso estudo, as voluntárias do grupo 1 não apresentaram tais efeitos, né? Outros autores conseguiram demonstrar e comprovar o aumento significativo de adiponectina mediante dietas hipocalóricas suplementadas com gorduras poliinsaturadas N3. No entanto, outros autores, assim como no nosso estudo, não foram capazes de verificar, de encontrar efeitos positivos na adiponectina e na leptina após a suplementação de fontes de ácidos graxos poli e monoinsaturados esperados na expressão desses fatores de transcrição no tecido adiposo subcutâneo da região glútea. Convém salientar aqui que há uma grande escassez na literatura, né, de estudos envolvendo a manipulação dos lipídios dietéticos e análise de expressão de genes em humanos. Os poucos estudos existentes têm realizados em modelos in vitro ou em modelos animais e muitas das vezes eles consideram apenas agonistas sintéticos e sequer avaliam a gestão dietética de ácidos encontrada em estudos de intervenção envolvendo a modulação dos ácidos graxos insaturados. Então, essas variações decorrem principalmente de diferença em ácidos graxos monoinsaturados, foi capaz de reduzir o peso corporal, IMC, perímetro da cintura, massa de gordura corporal, pressão arterial sistólica e colesterol total, enquanto a dieta normocalórica rica em ácidos graxos poliinsaturados N3 e N6 foi capaz de reduzir triglicerídeos, VLDL, colesterol e colesterol total. Não foram encontrados efeitos significativos no gasto energético e na oxidação de substratos, porém convém destacar que no grupo 2, a redução de massa corporal foi acompanhada de manutenção dos valores de TMR e de gasto energético total. Também não encontramos efeitos das dietas no metabolismo glicídico, adiponectina, leptina, ácidos graxos livres e glicerol, e nem mesmo na expressão dos genes de interesse, né? Apesar da ausência de efeitos significativos para algumas das variáveis aqui apresentadas, convém destacar que essas mudanças na gestão dietética e também na composição de ácidos graxos plasmáticos que foram promovidas pela intervenção poderiam sim trazer benefícios em longo prazo para essas mulheres. Obrigada.